Glória a Deus, pois vencerei. Glória a Deus, pois vencerei. Em nome de Jesus. Conseguiu decorar? Cante junto. Glória a Deus, pois vencerei. Glória a Deus, pois vencerei. Triunfante sigo, levando a cruz. Glória a Deus, pois vencerei. Glória a Deus, pois vencerei. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Paz do Senhor, queridos. Os irmãos, eu ia dizer para vocês sentar, mas vamos ficar de pé, já vamos ler um texto bíblico. Aproveitar, para não ficar senta e levanta, né? Aproveitar que os irmãos estão de pé. Abra a Bíblia, você que trouxe ela, no Evangelho que escreveu João, capítulo de número 14. João, capítulo de número 14. É o que estava no meu coração antes de vir para cá. E a gente não sabe o dia de amanhã, não é verdade, irmãos? Então devemos aproveitar e remir o tempo. Amanhã é outra oportunidade, se Deus nos dá vida, nos dá saúde, permitir que a gente esteja cultuando, Deus vai nos dar uma outra mensagem também. Amém? João 14, a partir do versículo 1. Depois eu faço as considerações. Feliz de poder estar com os irmãos mais uma vez, pelo convite que o pastor Antônio mais uma vez efetuou, né? Sempre nos convida a estar juntos, nosso amigo, ele, sua companheira, irmã Terezinha, sua família, que Deus continue abençoando na vida do vosso pastor. Eu quero que Deus abençoe a todas as famílias, os obreiros, todas as famílias da igreja. Hoje é sábado, o povo dá uma fugida às vezes, né? Amanhã eu creio que tem mais povo também, mas independentemente, o Espírito Santo é que te convenceu a vir à casa do Senhor nessa noite, né? De nós mesmos, a Bíblia diz que não provém bem algum, boa dádiva ou bem algum que não venha do Pai das luzes. Então, nada de bom realmente pode ser produzido por um coração sem Deus. É um coração inspirado, direcionado, o que está nas mãos de Deus. Toda a bondade que o homem produz, mesmo não conhecendo a Deus, é por orientação do Espírito Santo. O homem não é capaz de produzir o bem se não receber pelo menos uma dica do Espírito Santo. Faça o bem para alguém. Então Deus, ele é tão bom que ele consegue mover até o coração do ímpio, muitas das vezes, para praticar alguns atos de bondade. Mas nós que servimos a Deus, o nosso coração é morada de Deus. Ele não só fala conosco e nos orienta, como ele vive em nós. Glória a Jesus. Versículo 1 do capítulo 14, Evangelho que escreveu João. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim eu vô-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez, e levarei vocês para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês estejam comigo. Mesmo vós, os meus seguidores, os meus discípulos, sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Mas Tomé disse: Senhor, nós não sabemos para onde tu vais. Como é que nós vamos saber o caminho? E Jesus respondeu então: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. E desde agora o conheceis e o tendes visto. Amém? Os irmãos podem se assentar, têm liberdade para isso. A casa do Pai é o nosso lugar. Você já ouviu isso muitas vezes, não é verdade? Na casa de Deus, aqui nós, obreiros, nossos pastores, sempre dizem: a casa do Pai é o nosso lugar, a casa do Pai é o teu lugar. Você sabia que isso é fato? Não só essa casa terrena, mas a casa celestial do Pai é o teu lugar? É o meu lugar? É o lugar de todo aquele que confessa Jesus publicamente e crê de todo o coração que Ele é o Filho de Deus, que desceu à terra, morreu, foi crucificado e ressuscitou, derramou o seu sangue para salvar a todo, não alguns, a todo aquele que cresce.
quando Jesus derrama o seu sangue, vencendo a morte e o inferno depois de ter ressuscitado, ele dá uma garantia de vitória a todo o que crê. Basta confiar, basta acreditar de toda a tua alma, de todo o coração, que a tua entrada no céu, ela é garantida. Não pelo que tu tens, não pelo que tu faz, não porque tu ora, não apenas porque tu tens um conhecimento bíblico de Deus ou você é um obreiro apenas, não. A entrada no céu foi garantida pelo sangue de Jesus. Quando o sangue de Jesus foi derramado ali na cruz do Calvário, ele estava dizendo: eu derramo o meu sangue no lugar do teu. Eu dou a minha vida no lugar da tua vida. Eu troco a minha vida pela tua vida. A tua vida estava destinada à morte, segundo a própria palavra de Deus. O salário do pecado é a morte. Então todos os que pecaram estavam destinados a morrer. Mas veio Jesus, se compadeceu do ser humano, de mim e de você e dos nossos pais lá no passado. E no lugar de você, de mim, dos nossos pais terem morrido no passado, o Senhor Jesus disse: eu como filho de Deus, creio que, entendo que e sei que a minha vida é capaz de trazer perdão, de justificar toda a humanidade que confiar. Afinal de contas, a criação passou pelo próprio Cristo. Então, no sangue de Jesus e pelo sangue de Jesus é que encontramos o poder de entrar no céu. Meus irmãos, a casa do Pai é algo maravilhoso, segundo Jesus. Jesus, ele nos amou tanto, enquanto aqui na terra, tanto, que ele disse: eu quero que vocês, falando aos nossos pais na fé, os primeiros discípulos, e ele disse assim: os outros virão após estes primeiros, e nós estamos aqui hoje, 2000 anos depois, continuando seguindo a Jesus, a seguir a Jesus. Ele disse: eu quero muito vocês junto comigo, muito, de maneira que aonde eu estiver, eu quero que vocês estejam junto comigo. O amor de Jesus, ele passa num primeiro momento pelo amor de Deus. Porque você vai encontrar no mesmo Evangelho de João, capítulo 3, e versículo 16, o texto mais lembrado por todo o cristão. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Esse tal significa que não há como medir o amor de Deus, de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, não há outro igual a Jesus, único do gênero, entregou o seu Filho para que todo aquele que crer no Filho não venha a perecer, mas tenha direito à vida eterna. O amor de Deus foi o amor primeiro. Deus é que entrega o seu Filho Jesus. É lógico que os dois sendo um, os três sendo um, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o sentimento do Filho era o sentimento do Pai. O sentimento do Espírito Santo é o sentimento do Pai e do Filho. Então há uma concordância, mas Jesus tenta deixar claro para nós que foi o Pai que nos amou, que foi o Pai que entregou Ele pelos nossos pecados. E é interessante pensar que Deus, mesmo vendo você falhar, mesmo me vendo falhar, mesmo vendo a gente muitas das vezes um dia bem, um dia fazendo propósito, um dia buscando, um dia se rendendo, mas 2, 3 dias virando o rosto para as coisas corretas, fazendo uma ou outra coisa errada, andando em caminhos que desagradam, Ele continua nos amando, Ele continua esperando uma mudança da nossa parte, continua aguardando que nós nos rendamos a Ele, nos entreguemos a Ele, e esperando como um pai que perde o seu filho, que o filho vai para longe, a hora que o filho cai em si e que volte para casa, ou que faça uma ligação, que se lembre do pai. Afinal de contas, esse filho se distancia do pai. Todos que são pai aqui não querem, e que têm sã consciência, não querem os seus filhos longe, não querem se distanciar dos seus filhos. Quem dirá este que nos criou, este que nos formou, este que nos fez como a obra-prima da sua criação, para lhe prestar adoração, para estar como seus filhos amados, ou no lugar de seus filhos. Ele te fez para isso, para estar perto dele, para estar junto dele. Deus te criou com o propósito de estar muito perto, muito próximo dele, a ponto de que vem Jesus
E depois de passar um período de 3 anos e meio com os seus seguidores aqui na terra, ele diz assim: eu não vou mais ficar longe de vocês. Vocês vão ter que ficar aqui até findar a vida de vocês, até findar o tempo das obras que vocês têm que continuar realizando, as obras que eu comecei, mas nós não vamos nos separar nunca mais. Se vocês permanecerem firmes até o fim, eu estou subindo para o céu daqui a pouquinho, se eu vencer a morte e o inferno. Olha a humildade de Jesus, né? Às vezes a gente chuta, pisa, né, no inimigo e diz que vai fazer, e diz que isso e aquilo. E Jesus disse assim: ó, se eu vencer, ele disse assim, eu tenho que vencer a morte e o inferno ainda. Se eu vencer, se eu for, eu vou preparar um lugar para vocês. E aí, depois do lugar estando preparado lá no céu, eu vou voltar outra vez. E vou vir ao encontro de vocês. E Paulo diz que esse encontro, Jesus não pisa na terra a segunda vez agora. É nos ares, eu venho nos ares, e aí a trombeta vai soar, e só os salvos ouvirão o som da trombeta, e de forma milagrosa, sobrenatural, num abrir e fechar de olhos, nós vamos deixar esse corpo terreno, e vamos nos encontrar nos ares com o Senhor Jesus. Por que que isso vai acontecer? É porque eu mereço? É porque eu estou orando? É porque eu estou na casa de Deus? É porque eu recebi um milagre? Não, é porque Jesus nos ama, é porque Jesus nos quer perto dele, é porque Jesus não nos abandona. A gente perde tantas coisas aqui na terra, né? Às vezes você passa por um período bem financeiramente, daqui a pouco dá um vento, trava uns negócios, tranca uma situação, outra tu perde aquilo que tu tinha e tem que lutar de novo e ir atrás. Agora com Jesus é diferente. O que ele disse que vai fazer, ele disse e faz. O que ele prometeu, ele vela pelas suas promessas para fazer cumprir. Eu vou dizer algo para os irmãos, além do que nós estamos pregando, por aquilo que eu sinto nesta noite, nessa oportunidade. Tem muita gente como eu mesmo, que vai passando os dias, Deus faz algumas promessas, e o coração vai ficando judiado, parece que você está numa vida repetitiva, que as coisas não estão mudando tanto como você pensava que Deus iria fazer, pensava que ia ser rápido, pensava que ia acontecer da noite para o dia, algumas coisas que Deus te falou. Sabe o que é interessante? A gente vai esfriando o coração, vai fazendo mais devagar. O que era obreiro já não tem o ânimo que tinha, a que era obreira antes buscava com intensidade no começo, agora já está meio devagar, está fazendo porque é compromisso. É sinal que o ser humano muda, o ser humano começa cheio de fé, animado, disposto. Quem sabe em outros dias, pastor Antônio, o templo no sábado também estava cheio, porque o povo estava com o coração animado, mas o povo vai mudando, o povo vai largando aquele apetite inicial que tinha. Só que a boa notícia, meu irmão, é que o ser humano, ele muda mesmo. Eu posso mudar, não tem ninguém aqui que seja melhor ou que seja um super crente. A gente é falho mesmo, mas o nosso Deus não muda, ele não altera a sua posição, ele continua intercedendo, ajudando, aguardando. O que nós não conseguimos entender é que a gente quer as coisas da noite para o dia, e às vezes até acontece da noite para o dia, mas da mesma forma que vem, daqui a pouco já vai. Deus é paciente, Deus não tem pressa, porque ele quer que aquilo que ele colocar nas tuas mãos seja permanente, seja contínuo. Ele não quer te ver um obreiro animado hoje e 2, 3 anos afastado da casa de Deus, desmotivado, afastado da sua própria casa, melhor dizendo. Ele quer te ver animado hoje, e ainda que você esteja indo num passo mais lento, mas você vai continuar firme. Daqui 2, 3, 4, 5 anos, aqui em Blumenau, ou em outra cidade, ou em outro estado, ou em outro país, tu vai continuar sendo firme, continuar sendo honesto, continuar sendo íntegro, continuar sendo fiel. É isso que Deus quer. A gente não entende, a gente quer da noite para o dia. Deus não, ele quer que você esteja preparado, que você esteja pronto. Afinal de contas, ele não disse que a tua caminhada era longa? Como é que alguém vai aguentar tempo caminhando se não tiver bem nutrido, se não tiver com suficiência dentro da sua despensa, se não tiver preparado, se não tiver firme? Você não aguenta até o fim. Então aguarda, tenha paciência, espera, não deixe o teu coração se esfriar. Se for preciso pedir socorro e misericórdia, faça isso. Volta ao pó se for preciso, como era lá no princípio, que a gente não entendia nada de Deus e você só pedia misericórdia e que Deus te abrisse o entendimento. Volta a fazer isso, porque Deus vai animar outra vez o teu coração.
Aleluia! Meus irmãos, Jesus não está nos preparando para pouca coisa. Licença, pastor Antônio. Jesus não está te preparando só para ganhar um carro, para construir uma casa nova ou ampliar a tua fábrica. Meu amigo, Jesus está te preparando para ir para o céu. E a gente não ganha casa ou está demorando para sair do aluguel e está lá aborrecido. Deus fez uma promessa e tá. Outro que queria ser obreiro está ali ajudando, ainda não veio o título, está lá aborrecido, frustrado. Eu estou ajudando há um ano e meio. Mas que o pastor, não sei porquê, já vi o outro, se não me vê. Meu amigo, Jesus não está te preparando para ser obreiro. É circunstância da caminhada. É circunstância. Pense você comigo. Imagine você sendo um empresário, um fazendeiro. Você vai ter servos, vai ter funcionários, certo? Quem é que você vai privilegiar? Quem é que você vai colocar à frente dos demais num cargo de gerência, num cargo de liderança, de ser encarregado? Os que se destacarem. Os que não faltarem. Os que a todo tempo você pode contar com eles. Só que é interessante quando a gente entra naquela empresa, muitas das vezes, ou vai trabalhar naquele sítio, naquela fazenda, a gente vai só por poder ter o trabalho. Quando a gente fica uns 6 meses lá, tu vê alguns que fazem o que tu faz e ganham um pouquinho mais, o teu coração começa a se incomodar. Mas eu podia estar fazendo o que o cidadão lá faz, metade do que ele ganhava já estava bom para mim. E aí você esquece que tu começou com simplicidade no teu coração, apenas com o desejo de trabalhar, apenas com o desejo de fazer. E é interessante que a ambição pelas coisas pode esfriar o teu coração. Até a ambição espiritual pode te esfriar. Já pensou nisso? Eu quero muito ser, eu quero muito chegar lá, eu quero muito ter, eu quero muito assumir aquele posto de liderança. E aí, como Deus, Ele não tem pressa, Ele te chamou para trabalhar, Ele não disse que tu vai assumir esse posto, aquilo, é natural que se você trabalha, se você mostra serviço, se você tem uma boa intenção, se você é um servo bom e fiel, o teu patrão está te vendo. Vai ter uma oferta, vai ter uma promoção, vai ter uma oportunidade. Só que o servo bom e fiel, ele não se queixa, ele não reclama, ele vai aguentar firme na posição dele, meus irmãos. Quantas vezes eu e você não agimos como esse servo bom e fiel? Questionamos, reclamamos e fazemos dessas reclamações, dessas dúvidas, desse questionamento, como que uma parede, um empecilho para a gente não manter o coração aceso em Deus. Em o nome de Jesus, abre a tua mente, abre o teu entendimento, volta à simplicidade, volta à humildade, aceita que Jesus te chamou para salvação. E tudo que vier além disso é bênção, é mais do que bênção, é graça, é favor de Deus, é muito melhor do que carro, do que casa. Qualquer coisa que vem de Deus, além da salvação, é privilégio que Deus está nos dando. Descansa a tua alma. Descansa a tua alma. Se você não descansar a tua alma, mandar a sua, seja por ambição ministerial ou material, tu vai morrer na fé. Porque o teu coração vai ficando fraco mais e mais a cada dia. Missão, 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 e não vem, e demora. Eu já te disse que Deus não tem pressa, Ele faz as coisas de forma plena. Às vezes quando Deus diz assim, está chegando, vai 1 ano, 2 aí. São raras às vezes, não é que Deus sempre faça assim, mas na maioria Ele usa muito tempo. São raras as vezes que Deus diz assim, chegou a bênção, e na semana seguinte está alcançando. São raras as vezes. Só que a gente descobre um mistério muito precioso em ficar aguardando em Deus as coisas.
é que você se torna íntimo de Deus. Aleluia. É que assim, irmãs, se tu trabalha em 2, 3 empregos, não sobra tempo para conversar com ninguém, nem com os teus filhos, com nada. E a gente quer tanta coisa e esquece que quando a gente estiver super ocupado, às vezes é faltar tempo até para falar com o Pai. É melhor esperar. É melhor aceitar que Deus tem uma grande obra na nossa vida. Seja pelo ministério, seja através do ministério, seja através de alguma bênção financeira, seja através de uma empresa, tudo que Deus colocar nas tuas mãos vai dar certo, vai funcionar e vai ser longevo, vai durar, vai acontecer, mas tenha paciência, saiba esperar. Aleluia! O propósito maior de Deus é te levar para o céu. Sobre o céu, queridos, você vai encontrar os apóstolos falando: Jesus vai voltar. Você vai encontrar o apóstolo Paulo tendo que pegar uma igreja que estava com o coração inflamado, porque os primeiros discípulos acreditavam que Jesus voltaria naqueles dias. Naqueles dias eles estavam esperando Jesus para 1 ano, 2 anos, 3 anos dali, do momento que ele subiu para o céu. Eles estavam aguardando com fervor. Paulo teve que alertar algumas igrejas, e uma delas fica muito claro, essa exortação de Paulo, que é a igreja de Tessalônica, que Paulo tem que dizer assim, porque alguns começaram a morrer, e a esperança dos crentes dos dias de Jesus é assim: alguns de nós vão subir direto para o céu, não vão ver a morte. Aí quando alguns começaram a morrer, e Jesus não tinha vida ainda, eles se desesperaram. Vamos imaginar aí? Alguns dizem: não, é loucura. Não. Tudo bem, o homem foi um grande profeta na terra, como Elias, mas acabou o tempo dele. O que ele está falando, as coisas que ele falou sobre o céu talvez não aconteçam. Aconteceu os milagres aqui na terra. E aí Paulo tem que exortar e dizer assim: vocês não se preocupem quanto aos que já morreram. Porque esses que já morreram, eles vão escutar o som da trombeta, que vai ser tocada pelo arcanjo, lá nos ares, lá no céu. E quando eles escutarem, eles vão subir primeiro. Aí Paulo diz assim: depois nós, olha a esperança de Paulo, pode acontecer, gente, por esses dias, temos que ficar pronto para qualquer momento. Depois nós, os que estivermos vivos, nós vamos ser arrebatados com o Senhor nos ares, e haverá um grande encontro nas nuvens do céu, entre aqueles que aguentaram, que permaneceram, que não começaram fiéis, não tiveram só um meio de vida fiel, mas começaram, continuaram e foram fiéis até o fim. Eles vão subir e se encontrar com o Senhor nos ares, e assim, diz Paulo, estaremos para sempre com o Senhor. Para sempre, irmãos. Quantos problemas você tem que você precisa de uma resposta urgente? Todos nós temos algum aqui. Quantas dívidas que talvez você tenha que você precisava que essa semana fosse resolvida? Eu tenho, você também tem, com certeza. Quantas coisas que nós queríamos que acontecesse por esses dias para dar uma guinada na nossa vida. Só que Deus, quando fala, Ele não fala de coisas que precisam ser resolvidas nesse momento, coisas desse instante. Ele fala em coisas eternas. Teu problema resolveu, e depois que resolveu? Estou tranquilo, beleza, está resolvido, paguei a dívida, estou tranquilo. Como é que vai ficar o teu coração depois disso? Vai continuar cheio de ânimo, disposição, buscando, se esforçando? Ou você vai dar uma descansada? Você vai dar uma relaxada? Agora saiu a dor de cabeça. Deus, quando fala com você, Ele não fala de valores temporais, de valores de momento. A qualquer momento Ele pode dar uma guinada na tua vida. Ele é Deus. E se não for assim, Ele não é Deus. Ele pode, a qualquer momento. Aleluia. Só que quando Deus fala com você, Ele fala de coisas que vão permanecer, de coisas que vão aguentar, de coisas que vão durar. Não vai ser uma solução amanhã, depois está tudo resolvido. Não. Quando Deus trouxer o favor sobre a tua vida, isso vai mudar a tua vida. Aleluia. Não vai trazer só um confortozinho na mente. Não, agora estou tranquilo, parar de me ligar. Não. Deus vai trazer um favor sobre você que vai mudar a tua vida. Aleluia. Eu sinto graça de Deus. É isso que Deus quer fazer. É nisso que Deus quer trabalhar.
É nisso que Deus está para isso que Deus está te preparando, para algo que vai permanecer sobre a sua vida. Então tenha paciência, aguarde. Sobre o céu, o apóstolo Paulo se preocupou em falar: Jesus foi e vai voltar. O apóstolo Pedro também fala: ele vai voltar. Aí estes homens de Deus falaram, nossos pais na fé. E você lembra quando Jesus subiu para o céu? Que uma multidão de cerca de 500 pessoas acompanharam a subida dele. O texto diz que Jesus estava ensinando. Guarde isso no teu coração, meu irmão. A disposição primeira de Jesus é te curar? É fazer um milagre na tua vida no sentido físico ou material? Não. Não é a disposição primeira de Jesus. A disposição primeira de Jesus é te ensinar o caminho que leva ao céu. Ele começa seu ministério ensinando e ele sobe para o céu ensinando. Já pensou nisso, irmão? No meio desse processo havia milagre, havia cura, havia tanta coisa maravilhosa. Mas o âmago de Jesus era ensinar, 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 ensinar. E tu sabe por que eu estou pensando nesse momento isso? Porque Jesus sabe que o milagre vem e passa. A gente precisa. Faz campanha. Recebe. Um mês ali, dá uns testemunhos depois. Agora a palavra de vida eterna, ela faz você não errar mais o alvo. Ela faz quando tu está pensando em cometer uma falha, uma mentira, ela te segura. Sabe que tu não pode mentir, tu não é cidadão do céu, rapaz. Sabe que quando tu está para formar um escândalo lá, bravo lá na empresa, a irmã às vezes brava lá com as companheiras de trabalho, com a encarregada, tu está para falar alguma coisa, aí a palavra de vida eterna diz para ti: tu é luz. Não é para te trazer escândalo no meio dos demais. Você está entendendo? Porque naquela hora o ser humano é frágil, é pó, é barro. Naquela hora a gente é carne, meu amigo. E daí tu não vai lembrar do milagre, não. Tu vai lembrar da palavra. Tu vai lembrar da orientação de Jesus. Milagre é sinal, é evidência de que Deus está no nosso meio. Agora o pão do céu é que vai te manter, vai te nutrir para você começar, continuar e ir firme até o fim na caminhada que vai te levar para o céu. Manda subir. Você não prega milagre, irmão? Prego. Deus o livre, gente. Aleluia. Mas o que nos vale, irmãos, receber uma cura, se a gente perder a nossa salvação? O que nos vale, irmão, comprar aquele carro que está sonhando, para perder a salvação? Que venham estas bênçãos, que venha a cura, que venha o carro, que venha a casa, que venha o prédio novo, que venha a empresa, que venha o recurso financeiro, que venham as bênçãos de Deus. Mas que a salvação de Deus seja a prioridade da minha alma. Que tudo que Deus colocar à minha disposição, eu possa usar como uma enxada, como uma pá, como uma foice, como um facão, como um arado, algo que eu possa usar para fazer melhor a obra de Deus. Se eu tenho mais, eu tenho que ter a consciência que Deus vai cobrar mais na minha vida. Afinal de contas, ninguém investe, um pai não investe numa faculdade de 5 anos para o filho, para depois o filho jogar fora. Vai ser a frustração, vai ser a decepção desse pai. Se Deus está te dando graça, está te animando, te salvou, te curou, te limpou, te batizou com o Espírito Santo, te encheu de poder, te encheu de fé, está te abençoando materialmente, não pense que Ele vai ficar feliz se amanhã depois nós estiver aí deixando de lado tanta coisa
coisa que Ele fez por nossa vida. Não, meu irmão, entenda, você é agraciada por Deus. Você, meu amigo, agraciado e abençoado por Deus. Faça uso daquilo que Deus tem te dado para melhor servir ao teu Senhor. E servir ao Senhor, meu amigo, não é lá no céu, é aqui na terra. Quando eu faço um bem para o meu companheiro obreiro aqui, para uma pessoa que não conhece Jesus, Jesus disse assim: é a mim que você está fazendo. Se tu der um copo de água para um cidadão que serve a Deus, é a Ele que tu estás fazendo. Faça mais, você pode fazer mais. Nós vivemos dias, queridos, do inchaço de ouvintes. Inchaço. A gente tem TV paga, e aí tem alguns canais cristãos. Você vê umas igrejas lá em São Paulo, no Brás. Aquilo, gente, é 5, 6 cultos por dia. Não com 30 pessoas, 50, 80, 100. Com 1.500, 2.000, 3.000 pessoas, 5 cultos por dia. Você já pensou o que é isso? Você acha que o prazer de Deus está nisso? Você vai ver o âmago da mensagem. Por mais que precisa, precisa de cura. É favor. É bênção. É socorro de Deus. Aí a pergunta que eu faço para você. Tu está doente. Eu estou doente. Paramos de trabalhar por causa da doença. Sim ou não? Paramos, né, irmãos? Vamos lá, pegamos um atestado, se a gente é registrado, quem está fichado certinho, tem que avisar o patrão, aí recebe aqueles dias em casa. Não pode trabalhar. Aí você vai no médico. O médico te dá a receita, faz o tratamento certinho, dá 15 dias, um mês, está curado. Tá bem. O que você vai ter que fazer depois de estar curado? Voltar ao demanda súbria. Para que Jesus te cura? Para que Jesus te limpa? Para que Jesus pega a gente arrebentado no chão, na lona, trocado, bêbado, na vida de prostituição, muitos homens, limpa e cuida e zela para ficar sentado ouvindo culto? Deus tem mais para a nossa vida. Deus quer mais de você. Sabe por que começa a ficar difícil de vir à casa de Deus? Porque tu não está produzindo, aí não tem sabor, não tem graça. A graça se torna repetitivo. Eu já te disse que tem milagres que não acontecem da noite para o dia. O dever do obreiro é assim, te orientar que Deus vai te abençoar, vai te levantar, vai te curar. Só que é o seguinte, irmão. Enquanto isso tu tem saúde, tu vai parar de trabalhar, sim ou não? Quem tem saúde não para de trabalhar. E se tu ficar doente, Deus te cura e te liberta para você continuar trabalhando, fazendo. A igreja que vai subir para o céu é uma igreja que está trabalhando, que está produzindo, que está fazendo. Não é aquela que está reunida em 4, 5 mil pessoas apenas. Glória a Deus se esses 4, 5 mil estiverem produzindo. Amém, irmãos? Entenda isso, entenda esse raciocínio.